Saudações a ti, caro irmão, que está me assistindo neste exato momento, em qualquer local do mundo. Dizer que estamos numa época muito difícil, mas Jesus disse-nos em sua palavra, João 16, versículo 33, no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu já venci o mundo. Então temos esse versículo como base para o nosso cristianismo nesses dias difíceis, nesses dias de Covid-19 em que estamos passando, atravessando. E a Bíblia diz, tendem por alegria o motivo de estarem passando por dificuldades, pois todos os vossos irmãos, espalhados pelo mundo, também passam por mesmas aflições. Então sabemos que essa situação do Covid-19 é uma situação que está a abranger a todo o mundo. Então tenha bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Então seja abençoado e que o poder de Deus te localize estando assistindo a este vídeo e que o Espírito Santo possa influenciar o seu caráter, possa influenciar a sua vida em Cristo. Amados irmãos, eu venho a ti neste exato momento que é para conversarmos, que é para falarmos acerca da palavra de Deus, que é para falarmos acerca deste momento em que estamos atravessando, um momento em que vários irmãos nossos em Cristo estão caindo, um momento em que vários irmãos nossos em Cristo estão a fraquejar, estão a perder o foco que é a salvação, estão a perder o foco que é Jesus Cristo de Nazaré. Veja comigo a palavra de Deus em 2 de Pedro 1, versículo 22. A palavra de Deus revela-nos em 2 de Pedro 1, 22. Assim diz a palavra de Deus. Desculpa, 2 de Pedro 1, 21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz também, João 4, versículo 34, que aquele que vem de Deus fala as palavras de Deus. Aquele que Deus envia fala as palavras de Deus, assim diz. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o seu Espírito, não dá o Espírito por medida. Então, enquanto está assistindo, está ouvindo esta palavra que provém do coração de Deus, que o Espírito Santo possa te alcançar e possa te restaurar, possa te dar novas forças para podermos combater esta Covid-19, para que possamos vencer, pois aquele que vencer e permanecer fiel a Jesus até o último dia, esse sim será salvo. Então temos visto que durante esta pandemia estamos privados de fazer isto e mais aquilo em comum, mas graças a Deus porque o céu não está em lockdown, graças a Deus porque o céu não está de quarentena. O Senhor é Espírito e aqueles que adoram a Deus devem o adorar em Espírito e em verdade. Então saiba que no Espírito, onde nós devemos adorar a Deus, não estamos de quarentena. Que no Espírito, onde nós devemos adorar a Deus, não há nenhuma barreira. Portanto, em qualquer canto do mundo em que esteja me assistindo, saiba que o Espírito de Deus não tem barreira. A distância não é barreira para o Espírito de Deus. Então, vamos analisar algo que tem acontecido neste momento, nesse exato momento, em que Satanás tem aproveitado esta pandemia para abater os filhos de Deus. Mas grande coisa é que Deus também está fazendo a sua obra em secreto nesta pandemia. Tu e a sua família em casa podem sim buscar a Deus em espírito e em verdade e Ele manifestar-se em sua vida. Mas eu venho aqui para falar acerca do cristianismo atual. Hoje em dia nós, os cristãos, temos a nossa vida baseada em frases. Porque eu li uma frase na internet que diz que a minha família é abençoada, por isso não seremos amaldiçoados. Então eu coloco a minha fé naquela frase. Estamos a nos esquecer dos princípios, estamos a nos esquecer de permanecer em Jerusalém até que desça sobre nós o Espírito de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode clamar Senhor, Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Porém Jesus nos diz que muitos no último dia dirão Senhor, Senhor, fizemos isso e aquilo em seu nome. Ele dirá abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então temos aqui duas pessoas, aqueles que clamam Cristo, Cristo, sem o Espírito de Deus, e aqueles que com a ajuda do Espírito Santo clamam a Cristo.
a Bíblia diz em Mateus que aqueles que clamam a Cristo na carne, sem o Espírito de Deus, são os que serão rejeitados no último dia. São os que Deus vai dizer que não os conhece, porque não usavam o Espírito Santo para proclamar a Cristo. Então, o que eu quero falar contigo, caro irmão, é que não baseie a sua vida em frases, não baseie a sua vida em Cristo, em coisas ou exemplos materiais. A nossa vida em Cristo só pode ser feita em união com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor fica um único Espírito com o Senhor. E aquele que quer buscar a Deus deve buscar em Espírito e em verdade. A Bíblia diz em João 6,60 que a carne não produz nada que se aproveite. A carne produz somente morte, mas o Espírito de Deus nos vivifica. O Espírito de Deus é que traz vida. E esse Espírito é a palavra de Deus. Então fundamente o seu cristianismo na palavra de Deus. Aproveite essa ocasião para em secreto entrar em seu quarto, em secreto procurar um espaço e buscar a Deus em espírito e em verdade. E para que sejamos revestidos pelo poder do alto. Pois lutamos com um inimigo em que nós não conseguimos ver. Jesus nos alertou: vigiai e orai, pois o vosso inimigo anda como um leão que ruge ao redor de vós a procurar alguém para o devorar. Será que não estás sendo devorado nesse exato momento? Será que por não poder entrar em uma igreja congregar estás a perder forças? Não devia ser assim. A nossa força em Deus não vem porque vamos cultuar. A nossa força em Deus vem quando nós o buscamos em espírito e em verdade. A nossa força em Deus vem quando nós praticamos os seus mandamentos, quando nós praticamos a sua palavra. Palavra essa que é espírito e vida. A Bíblia nos retrata em Hebreus que Jesus, que a palavra que é Jesus, é como uma espada que corta dos dois lados, que tem dois gumes. Então é essa palavra que deve cortar a raiz do pecado em seu coração. É essa palavra que deve cortar a raiz do pecado em sua alma. Sem isso, estamos meramente fazendo uma profissão, chamando-nos de cristãos enquanto verdadeiramente não somos. Só é cristão aquele que tem o Espírito de Deus. Então, concentre-se, amado irmão. Deixe, não sei se é o seu título, não sei, qualquer coisa. Esqueça o seu título, esqueça a sua posição na igreja, esqueça quantos membros tu tens, esqueça quantas obras Deus já te usou para fazer. Esse é o momento de arrependermos-nos e voltarmos para Deus. Pois Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e voltar para mim, eu do céu os ouvirei e sararei a sua terra. Então, caro irmão, caro pastor, líder, evangelista, apóstolo ou profeta, qualquer título que tu carregas, é tempo de voltarmos para Deus. É tempo de consagrarmos o nosso coração para Deus, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus quer habitar em nós. Jesus quer habitar em nós. O Espírito Santo está ainda na terra. Jesus disse que subirei, mas vos enviarei o Auxiliador, aquele que vem vos ajudar. Então, onde é que podemos ir sem a ajuda do Espírito Santo? Nós estamos a tentar carregar o fardo por nós mesmos. Jesus disse: todos vós que estáis cansados, vinde até mim, eu vos darei descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tomem sobre vós o meu fardo, pois é leve e suave. Mas hoje em dia temos ouvido pelo mundo inteiro que buscar a Deus é difícil, ser cristão é difícil. Mas Jesus disse que o fardo dele é suave e leve. Por que está a ser difícil para ti seguir a Deus? Está a ser difícil porque está a ser sem a ajuda do Espírito Santo. Te garanto que sem a ajuda do Espírito Santo, nada podemos fazer para agradar a Deus. Serão gritos vazios, serão obras carnais. E sabemos que o que vem da carne é morte. Mas o que vem do Espírito, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, deixemos as artimanhas que nós levamos, pensando que estamos a seguir a Deus. Vamos verdadeiramente buscar a Deus em espírito e em verdade. Consagre o seu coração para Deus, abandone o que a palavra de Deus manda abandonar e consagra-se para Deus. Nesse exato momento em que devemos ficar em casa, fique em casa, mas fique na presença de Deus. Os céus estão abertos para nós, ainda estão abertos para nós. Buscai o Senhor enquanto ainda se pode achar. E esse Deus não vamos buscar através de frases,
Esse Deus não vamos buscar através de artimanhas. Esse Deus não vamos buscar por esperteza, mas sim pela ajuda do Espírito Santo, que é o nosso auxiliador. A Bíblia nos revela que nós nem sequer sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus é quem ora por nós. Então eu te convido a deixar com que o Espírito Santo tome lugar em seu coração. Eu te convido a deixar com que o Espírito Santo tome lugar em sua vida. Que seja o Espírito Santo direcionando os seus caminhos, que seja o Espírito Santo liderando o seu coração. A Bíblia diz em Colossenses: pensai no que é do alto, onde Cristo se assenta. Então vamos manter a nossa mente no alto. Como é que vamos manter a nossa mente no alto? Meditando na palavra de Deus dia e noite. Medite nessa palavra de Deus que é Espírito e vida, de dia e de noite. Busquemos ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Meditando a Deus de dia e de noite, estamos a convidar o Espírito Santo para que possa tomar espaço em nossas vidas. Faça com que esta palavra seja material, se materialize em sua vida, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está cá na terra para nos ajudar, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então peça a ajuda do Espírito Santo. Pare de carregar o seu fardo por si próprio, pois isso irá te cansar. É o que nós vemos pelo mundo inteiro. Por um ano uma pessoa é cristã, por um ano uma pessoa é pastor, por um ano uma pessoa é evangelista ou até profeta. Mas depois vemos que essa pessoa sofreu um retrocesso. Por quê? Porque estava a tentar carregar o seu fardo pessoalmente, fisicamente. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então pare de carregar o seu fardo, pare de carregar o seu jugo. Entregue o seu jugo, entregue o seu fardo a Jesus Cristo de Nazaré. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tenha tempo de meditar esta verdade, que a conhecendo serás liberto. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se o Espírito de Deus habitar em nós, verdadeiramente seremos livres. Mas lembra-te de algo: restam-nos três coisas permanecem. Pratique o amor, pois a palavra de Deus nos diz que o amor, o verdadeiro amor, não é por palavra, mas sim por ação. Então, pratique o amor ao seu próximo, que é o maior de todas as coisas. O amor encobre multidão de pecados. Há muitos necessitados, há muitos que estão a padecer nessa pandemia. Ajude ao seu irmão, ajude ao seu próximo. Ajude, seja com sorriso, seja com qualquer coisa que o seu irmão estiver a precisar. Ajude nesse exato momento da pandemia em que estamos sofrendo. Mas isso é só por um tempo. O Senhor irá nos dar a vitória, o Senhor irá nos dar um novo tempo. Mas esse momento é o momento do povo de Deus se acertar, para que saindo do lockdown possamos viver uma vida vitoriosa em Cristo. Jesus diz: eis que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas zonas celestiais. Então a bênção é espiritual. Esta palavra pode ser física para que nós possamos ler, mas é espírito e vida. Não use somente a letra, porque a letra mata. Procure o Espírito na palavra de Deus. Então ame o seu irmão, ame o seu próximo. Vamos fazer com que o amor de Cristo possa abundar nesse momento em que há Covid-19. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então vamos permitir com que a graça de Deus superabunde em nossos corações, pois nenhum há que é justo nessa terra, somente Deus é justo. Eu mesmo que estou aqui careço pela mesma misericórdia, preciso da mesma misericórdia. Se estou aqui falando contigo, não é por sabedoria ou por esperteza, mas é por causa da graça de Deus. Calando eu, teria que pagar diante do trono do meu Deus. Então, sigo falando a palavra de Deus e subjugo o meu corpo para que não ensine coisas que eu não faça. Então, vamos amar ao nosso próximo, vamos compartilhar a palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus com a sua família em casa, compartilhe o que tu tens com o que está a necessitar. Vamos vencer essa pandemia da maneira certa, adorando a Deus em espírito e em verdade. Não vamos permitir com que cansamos por estarmos a seguir a Cristo na carne. Vamos seguir a Cristo em espírito e em verdade, para que não sejamos rejeitados no último dia. Que Deus esteja te abençoando assistindo esse vídeo, que o Espírito de Deus te localize,
e que crie em si a sede de buscar a palavra de Deus, pois até o próprio desejar é o Espírito quem cria. Então que o Espírito crie em nossos corações o desejar viver para Ele e que seja Ele nos ajudando a viver para Deus, pois sem o Espírito de Deus nada podemos fazer. Não há nenhum homem na terra que nada possa fazer acontecer se o Senhor não permitir. E nada o homem recebe se do céu não lhe for dado. Então fomos dados essa graça de ouvir esta mensagem da parte de Deus. Vamos pegar, vamos orar, vamos buscar a Deus em espírito e em verdade, e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.